lugar, a nova Canaã, a nova Jerusalém, que está, aleluia, como está em Apocalipse 21, ela vem adornada como uma noiva para o seu noivo, ataviada, aleluia. Nós vivemos uma esperança suprema, nós não vivemos conforme o curso deste mundo, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Graça e paz, amada igreja do Senhor. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, por esse privilégio de podermos estar cultuando ao Senhor, né? Como a eleita igreja do Senhor, em comunhão, né? É um daqueles cultos que a gente não sabe ao certo se os céus desceram ou se a igreja subiu. Glória a Deus por isso, né? A verdade é que o Senhor está aqui. O Espírito Santo está neste lugar, nesta noite, disposto, disponível para tocar a minha e a tua vida. Irmãos, podem tomar assento. De imediato, abram suas Bíblias comigo na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós faremos uma certa leitura, digamos assim. Vamos ler alguns versículos juntos, né? E na medida do possível, no tempo que nós temos, faremos a exposição do texto. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, ao quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Avancem comigo para o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim: Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Se tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória
e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Para finalizar, versículo 1 do capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Até aqui. Meus queridos, realmente não vai ser possível expor todas as pepitas de ouro, digamos assim, que esses versículos saltam aos nossos olhos, ao lermos. Mas, na medida do possível, pela graça do Senhor, eu quero trazer aos irmãos tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E de antemão eu já queria dizer para os irmãos que Deus colocou um tema no meu coração, tratando-se desses versículos, tratando-se dessa grande verdade bíblica. E o tema é: vivendo a suprema promessa. Vivendo a suprema promessa. Sim, em meio ao mundo de tantas dúvidas, em meio a tempos de tantos questionamentos, em meio a uma época, a uma geração, aonde tudo que é, parece que não é mais. Aonde tudo que era para ser, se coloca dúvida. Aonde querem ressignificar verdades eternas. Onde querem enfraquecer verdades absolutas, porque parece que essas verdades afrontam algumas vontades egoístas, hedonistas de algumas pessoas. Diante de tudo isso, irmãos, aonde nós olhamos para todos os lados, e neste culto o Senhor já está falando.
O pastor falava aqui logo mais cedo do quanto os nossos filhos estão sendo bombardeados por este mundo, por este espírito da Babilônia que impera. A irmã Cris falava sobre o devocional que ela participou e que falava sobre a necessidade, o porquê foi necessário que Cristo Jesus, o próprio Senhor, como nós lemos aqui, o Senhor Jesus não foi criado à imagem e semelhança de Deus, não. O Senhor Jesus é a exata expressão do Deus vivo. Ele é a razão pela qual todas as coisas foram criadas. Ele é a razão pela qual todas as coisas que existem se mantêm. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é para a sua glória, assim como eu e você. Assim como eu, você, a sua família, o seu lar, é para a honra e glória do Senhor. E se a minha, a tua vida, a nossa família é para a honra e glória do Senhor, nós podemos sim viver uma suprema promessa que Ele tem para nós. Embora o mundo tenta invadir o nosso lar, tenta sequestrar nossos filhos, tenta subjugar o nosso pensamento, tenta nos esmagar dia a dia no trabalho, nos compromissos, nos frágeis e falsos conceitos deste mundo. Nós não vivemos conforme o curso deste mundo. Pai, disse o Senhor, não peço que os tires do mundo, mas guarda-os. Meus queridos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Há alguns pensamentos, algumas teologias um pouco liberal, ou talvez até muito entusiasta, que pensa, não, vamos melhorar este mundo, vamos aculturar este mundo. Meus queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Talvez para alguns seja um balde de água fria, mas o mundo vai de mal a pior, irmãos, e não tem o que fazer. Sabe por quê? A palavra diz. Mas não, como dizia Billy Graham, não se preocupe. Eu li o final da Bíblia e vai ficar tudo bem. Embora o mundo vá de mal a pior, embora o mundo viva por seus próprios deleites, embora o mundo viva pelo prazer, por prazer, num conceito hedonista, aleluia, nós não vivemos conforme o curso deste mundo, como está no capítulo 11 deste mesmo livro que nós lemos. Nós vemos o rol dos heróis da fé. Eu queria ler com os irmãos, o tempo não vai permitir, mas vai dizer, aleluia, que aqueles irmãos, desde Abel, Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Moisés, eles viveram em busca da promessa. A Bíblia diz que o mundo não era digno daqueles homens, aleluia, eles resistiram ao fio da espada, muitos morreram ao fio de espada, sim, fecharam boca dos leões, aleluia, eles sangraram, para que um dia eu e você pudéssemos estar aqui, proclamando o Evangelho, podendo viver essa suprema promessa. Eles almejavam entender isso que nós temos hoje. Meus irmãos, não foi fácil chegar até aqui, para que nós pudéssemos hoje, como ter o privilégio de ler a palavra do Senhor, e ver nesses versículos que nós lemos, o Senhor Jesus dizendo, eu não me envergonho de vos chamar meus irmãos.
Este mundo jaz do maligno, mas você não é deste mundo. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui sendo convidado por alguém e ainda não entendeu ao certo o que está fazendo aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como está sendo os teus dias, eu não sei o conceito que você tem sobre tua própria vida, mas eu quero te dizer que há um propósito maior. Estes homens do capítulo 11, leia em casa. A Bíblia vai dizer que eles não viviam como alguém que espera algo terreno. Eles estavam numa terra que era prometida fisicamente, mas eles viviam naquela terra como esperando, aleluia, a promessa da terra espiritual, a Canaã celestial. Viveram como peregrinos nesta terra, e assim deve ser nós. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem para nós não é um terreno no Alphaville da vida, num terra-salfa da vida. Eu não sei qual é o CEP que você acha mais importante nesta terra miserável, mas eu quero te dizer, há um CEP celestial te esperando. João 14 vai dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, e ele disse, olha, eu vou e vou vos preparar um lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele foi nos preparar o lugar, a nova Canaã, a nova Jerusalém, que está, aleluia, como está em Apocalipse 21, ela vem adornada como uma noiva para o seu noivo, ataviada, aleluia. Nós vivemos uma esperança suprema, aleluia. Pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir o caos que vier, pode vir a conturbação política que for, nós não vivemos conforme o curso deste mundo, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança não está firmada na promessa de um homem ou de um filho de um homem que pode mentir ou se arrepender, mas a nossa promessa que nós estamos agarrados está naquele que criou o universo, que sustenta o universo, aleluia. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Por isso nós podemos declarar, como Paulo declarou em Romanos 8:18, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem de maneira alguma serem comparadas com a glória que há de ser revelada, aleluia. O que nos aguarda, irmãos, é maior e melhor. Eu não sei qual é o sofrimento da tua vida, mas é proporcional ao que sofremos, é maior e melhor. Porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se você veio nesta noite, sem talvez ter um objetivo maior, talvez você veio aqui, como diz aquela música mundana, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se entregue para Jesus, e o nosso destino é o céu. Aleluia. E se você está aqui também nesta noite, você já vive, você já sente o gostinho, você já almeja o dia que o Senhor vai vir. Mas talvez aquele grito, sabe, aquele brado do Maranata, já não está mais tão alto quanto deveria estar. Sabe, o teu coração já não está mais, ora vem Senhor Jesus, mas talvez o teu coração está, Senhor Jesus, há tanto mês no final do meu salário. Talvez o mundo está te sufocando. Talvez as correrias deste mundo, os problemas, doença, aflições, conflitos.
não estão mais deixando você elevar os olhos, irmãos. Eu falo porque Deus falou comigo primeiro. Temos vivido dias corridos, dias que nos abafam. O inimigo tem investido, irmãos, todos esses anos para esmagar a igreja, e nós temos vivendo uma geração que só a misericórdia de Cristo, irmãos. Nós estamos mais esmagados do que o povo quando estava escravo do Egito. Trabalhamos mais do que o povo trabalhava para o faraó, irmãos. Temos menos tempo para a nossa família e para dedicar a Deus do que o povo tinha naquela época. A estratégia não era de Faraó, irmãos, a estratégia era do diabo. E assim como ele inspirou Faraó naquela época, ele tem inspirado o diabo tem operado hoje assim. Mas, meus queridos, aleluia, o inimigo quer nos fazer apenas olhar para baixo, olhar para os muros que se levantam, para os gigantes que bradam diante de nós. Mas temos que fazer como aquele garoto que olhou para o exército, mas o seu Senhor disse: não, rapaz, calma. Senhor, abre os olhos deste garoto. E ele olha e vê: não, muito mais, muito maior é o que está conosco do que os que está com eles. Meus queridos, nesta noite, eu vos convido a, junto comigo, elevar os olhos para a eternidade, para o que é eterno, para o que é espiritual. Aleluia! Precisamos ter fé, porque o mesmo livro também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Já falávamos aqui outra vez. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É a prova disso. Fé, irmãos, é uma quantidade extraordinária de confiança em Deus. Fé é uma quantidade extraordinária de confiança em Deus. Confie em Deus, irmãos. Não confie em Deus apenas que o amanhã será melhor. Não confie apenas em Deus que o teu problema irá cair por terra. Não confie apenas em Deus que a enfermidade irá embora. Confie em Deus toda a tua vida nesta noite. E aí nós vamos poder viver como aqueles homens do rol dos heróis da fé viveram, como peregrinos em terra estrangeira, esperando a cidade eterna. Meus irmãos, o tempo se vai, mas aleluia, que essa palavra ela fique gravada em nossos corações. Porque embora o mundo tente nos sufocar, o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece, ele nos renova, ele nos refrigera, ele nos capacita. Oh, aleluia, como nós lemos, o Senhor, ele distribui os dons conforme a sua vontade. Oh, aleluia, por mais que o mundo vá de mal a pior, nós temos um Pai soberano, um sumo sacerdote. Nós temos diante do Senhor um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer nesta terra, que ele se fez carne, habitou entre nós, foi tentado e em nada pecou. Aleluia! Então ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é passar trabalho, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou a morte de amigo. Aleluia. Mas ele foi vitorioso em tudo, ele morreu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, deu instruções durante 40 dias aos seus apóstolos, subiu aos céus, está à destra do Senhor,
e Ele tem intercedido por nós. Ele é o nosso advogado fiel. Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar, para ser o nosso auxiliador, para nos revestir. Aleluia! Porque por mais que os problemas sejam intransponíveis fisicamente, naturalmente, espiritualmente, o Espírito Santo nos faz vencer. Aleluia, porque em Cristo Jesus nós não somos apenas vencedores, mas mais do que vencedores. Aleluia. Então, irmãos, confie no Senhor, tenha fé para vencer este mundo, tenha fé para vencer nós mesmos, tenha fé para vencer seus próprios medos, tenha fé com uma quantidade extraordinária de confiança em Deus. Amém?